Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I Fala galera, antes de qualquer coisa, né, da gente começar aqui o vídeo, eu só quero deixar claro que a gente não está fazendo nenhuma apologia ao uso da maconha ou de qualquer outra substância ilícita, tá bom? Exato, de que a gente não vai defender ou criticar o uso da maconha ou de qualquer outra droga, ok? Galerinha, o nosso intuito com esse vídeo é trazer informação e conhecimento para vocês. Dito isso, fala, seus lindos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Labcast. No Labcast de hoje, trazendo para vocês mais um Consultoria da Sassá. Na consultoria de hoje, nós vamos falar sobre a história da maconha e por que a maconha é proibida no Brasil. Sassá, como sempre, com seu batom de vencer. Brenão, com um acessório diferente em cada vídeo. Sassá, conta pra gente um pouco a história da maconha, onde surgiu a maconha. Eu queria ter achado um chapéu, tá ligado? Aquele chapéu lá do Bob Marley, eu queria ter achado pra vir com ele assim. Misericórdia, mano. Bem brisa, assim, né? É. Meu Deus. Eu ia combinar, poxa. Ia não. Gente, vamos lá. A maconha, foi originalizada no Afeganistão, tá? A maconha possui uma história que nos leva a 2.700 anos antes de Cristo, tá? Para que vocês saibam que na mitologia budista, o cannabis, né, é um alimento que é o alimento preferido da divindade Shiva, né, que é um dos deuses europeus aí, do hinduísmo. Por isso, tomar a bebida feita de planta era uma forma de se aproximar ali de uma divindade. Europeu? Não entendi essa. Mas tudo bem, segue. Europeu. Não sabia que a Shiva era europeia. Eu não sabia que hinduísmo era europeu. É da Ásia, não é? É da Índia. Então, da Ásia, no geral. Mas beleza, vai, segue. A Ásia faz parte da Europa. Bom, gente, só pra vocês terem ideia, a informação aqui que nós temos é o seguinte, tá? Em 2019, pesquisadores descobriram aí covas em parte da Rota da Seda na China, datada mais ou menos aí em 2.500 anos atrás, tá? Então faz um tempinho, foi antes de ontem ali, tá? E algumas delas foram encontrados artefatos contendo aí resíduos da erva sagrada, incluindo mortalha feitas do cânhamo. Eu não sei falar essa palavra, gente. Cânhamo. Cânhamo. Que raios é isso? Cânhamo. Como podemos perceber, a planta faz parte da existência humana há milhares de anos devido à sua versatilidade. Afinal, a cannabis pode ser usada tanto na indústria têxtil, quanto na farmacologia, na indústria de celulose, ou de uso recreativo para algumas pessoas. Acredita-se que a erva ela se espalhou por várias outras partes do mundo a partir de navios mercantes e por comerciantes da seda chinesa. É sempre a China, né, velho? Sempre é da China. Cara, eu vou ser bem sincero que antes da Luísa dar essa aula pra gente, eu acreditava que o bagulho vinha tipo da Jamaica, Cuba, tá ligado? Jamaica é bem a cara, né? Então, veio lá do sul. Lá da China. Então, gente, o cultivo do cannabis teve início lá na Índia, né? E se expandiu aí na Mesopotâmia, Oriente Médio, Europa, África. E aquela altura, sua múltipla utilidade, né, já conhecida como uso recreativo, no entanto, era restrito principalmente para a parte da Europa, tá? A história nos conta, né, também que na Idade Média o seu uso era proibido, né? Então, era feito para medicamentos convencionais, porque as chamadas bruxas utilizavam o cânhamo em receitas mágicas. Cânhamo, parece o nome de um faraó, tá ligado? Um bagulho assim. Uma múmia. Mais pra múmia frente vocês vão entender o que é o cânhamo. Cara, no século XIX, durante a Belle Époque francesa, a maconha ela foi amplamente usada como remédio para sanar dores, dilatar brônquios, acabar com prisão de ventre, reumatismo, cólica menstrual e até para malária. Como recreação, ela tornou-se moda entre os artistas franceses da época, como Victor Hugo, Alexandre Dumas, entre outros. Mas ela chegou na América, especialmente no Brasil, e o seu uso se tornou amplamente proibido nas terras do Perequim. Porque ela foi liberada. Aí vem a pergunta para vocês: por que ela foi liberada no século XIX e novamente voltou a ser proibida? Peraí, foi liberada no Brasil? Foi liberada no mundo no século XIX. Sabia disso não, velho. A gente prepara tudo aqui pra eles.
ler os bagulhos 5 vezes pros dois pra me meter essa. Traz pra nós. A introdução do cânhamo no Brasil, a introdução do cânhamo na América do Sul, ela se deu com a vinda das caravelas e náuseos espanhóis, como os portugueses no caso do Brasil. E vocês sabiam que as velas e as cordas utilizadas nas embarcações eram feitas de cânhamo? Por ele ser muito rico ali em fibras, né, e de alta qualidade de resistência? Ô Sassá, você sabia que até mesmo as roupas dos portugueses tinham origem canábica? Em parte, quem trouxe a planta pra cá, quem trouxe a planta e as sementes foram os próprios marinheiros. Porém, os africanos também trouxeram muitas sementes escondidas em suas tangas. Isso é louco, trouxeram o bagulho na tanga, velho, imagina. Tanga é roupa da época, ô besta. Eu sei, o tenga. Eu chamava de Agora tanga. nós hoje é outra coisa. E dentro de pequenos bonecos do candomblé. Aqueles Você sabe, bonequinhos de voodoo, candomblé é tá a ligado? religião deles, tá? Aqueles bonequinhos de voodoo. A fim de usar a planta em seus rituais, os marinheiros espanhóis levaram a cultura para um outro lado, no Pacífico, no caso, né? Para países como Chile, Bolívia, Uruguai. No Brasil foram principalmente os escravos africanos e marinheiros portugueses que desembarcaram essas sementes e esses brotos aqui. Portanto, galera, é certo afirmar que já nos primeiros dias de vida na ilha de Veracruz, que foi o primeiro nome dado ao Brasil, o cânhamo começou a florescer aqui com fins ritualísticos e medicinais. Segundo o que ocorria por volta de 1549, foi que o seu uso passou a ser recreativo entre os escravos angolanos que chegaram, e nesse período não parava de chegar europeus das terras dos tupis, que ensinaram novos valores aos nativos e a outros recém-chegados. O cânhamo é a planta macho, que é utilizada na fabricação por tecidos, justamente por ele ter um baixo nível do THC. Peraí. Tecido feito de maconha? Sim. Eu vou vestir a camisa e ficar doidão? Não, Breno. Já a maconha ou a cannabis, ela era empregada nos cultos sagrados também como meio de alterar a consciência, justamente pela planta fêmea ter um alto nível de concentração do THC. Legal. E aí não demorou muito, né, para que a erva sagrada caísse no gosto dos indígenas. Eles já viviam aqui, no entanto, eles fumavam seu cachimbo da paz com uso de tabaco, né, e pitum. A partir do momento que conheceram a erva africana, não só passaram a usá-la, mas também começaram a cativar, a cultivar. Vamos cativar a planta, isso aí. Cultivar a ervinha. O cânhamo, por outro lado, chegou a quase ser aí um monopólio estatal em terras brasileiras. Por volta de 1783, o Império Português instituiu no Brasil a Real Feitoria do Linho Cânhamo, né, no caso, ou RFLC, eu acho que é isso, que foi uma iniciativa oficial para o cultivo do cânhamo no país, devido à demanda da indústria têxtil e produtos à base de fibras vegetais. Como eu disse, ainda acho incrível que utilizaram isso para fazer tecido, mas tudo bem, segue o baile, vamos lá. Incrível. Gente, o interesse pelo produto foi tanto que a coroa portuguesa financiou um plantio e também a construção de hortas para melhor adaptação climática, tá? Nos estados do Paraná, Amazonas, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, produtos à base de cânhamo. Parece que ela tá falando o nome de um Digimon, tá ligado? Pokémon. Possui muito mais qualidade e resistência do que o algodão, você acredita nisso, Breno? Não. Mas então por que o seu cultivo foi amplamente proibido no Brasil, não só no Brasil, mas em como boa parte do mundo? Então, Lu, segundo alguns historiadores, tá, o uso indiscriminado passou a ser uma constante espécie entre os escravos e os índios e marinheiros do Brasil, né? A maconha passou a ser vista de forma pejorativa, já que seus usuários pertenciam a classes baixas da sociedade. Afinal, as discriminações raciais e sociais, infelizmente, sempre existiram e ainda existe, né, Lu? Cara, e naqueles séculos eram exageradamente explícitos, né? No ano de 1830, estabeleceu a primeira proibição oficial da maconha
no Brasil, segundo o Código Penal do Rio de Janeiro, capital do país na época, quem fazia o uso do fumo angolano eram os escravos desvalidos e marginais, podendo concluir que a proibição ela se deu especialmente por puro preconceito. Não contra a planta, mas contra quem fazia o uso dela, e era um meio de recreação ritualístico e terapêutico. No entanto, não eram só essas pessoas que faziam o uso dela, tá, gente? No caso, as pessoas de alta classe também faziam, só que eles tinham um pouquinho mais de medo, eles utilizavam de forma sorrateira, porque se descobrissem, eles teriam que passar aí 3 noites na cadeia, e isso deixava eles um pouquinho preocupados. A não ser que fosse aí um filho de alguém importante, como o da coroa, por exemplo, né? Segundo historiadores, Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, também fazia o uso da erva, só que geralmente em forma de chá, tá bom? O próprio cânhamo também deixou de ser produzido, não só aqui no Brasil, como também em outros países. Quer dizer, o pessoal da classe alta tomava só o chazinho, né? São esperto. Acho que por isso que popularizou, vamos fumar um chá. Sabia que se existia, não? Vamos fumar um chá. Então, outros países Tem que ter, mas existia, vamos fumar um chá. Você não sabia, não? Não. Tem esse termo, não sei se é só aqui, mas... Também não sabia. Fumar um chá. Pegar uma camomila, colocar no... Dá uma cavada. Vou te chavar uma erva doce. Então, gente, em outros países, né, pegaram a visão brasileira e se adaptaram às leis. Só que mesmo assim, até por volta de 1880, era possível encontrar em folhetos de publicidade relacionados ali à maconha, tá? Cigarros índios, como eram chamados, eram indicados contra diversos problemas. Os caras chamavam de cigarros índios. Era. Tá bom. Era como se fosse o cigarro de hoje em dia, só que é igual a caixinha de cigarro de hoje em dia, só que é um cigarro de maconha. Tá bom, mas não era mais fácil falar só maconha? Ou cigarrinho, ou sei lá, cigarros índios? Pô, não, cara, mas cigarros índios... Não, os cigarros índios é por causa da história. Entendi. O nosso país ele é considerado pioneiro da proibição da maconha na maior parte do planeta, desde a segunda década do século XX. Isso porque em 1924, durante as Ligas das Nações que ocorreu em Genebra, na Suíça, enquanto queriam achar soluções para os problemas que o ópio gerava na época, o representante brasileiro Pedro José de Oliveira Pernambuco Filho levou Pedro José de Oliveira Pernambuco Filho levou à mesa de conferência a campanha mundial contra a maconha, dizendo que a planta era tão viciante e perniciosa quanto o ópio. O que é um tanto quanto estranho, porque ele mesmo, na conferência do ano anterior, em 1923, ele mesmo diz que a dependência por ordem física nunca beneficia os indivíduos que servem a maconha. Palavras dele. Continua em centenas de observações clínicas que fizeram desde 1915, não há uma referência de morte ou abstinência exaustiva em pessoas submetidas à privação desses elementos intoxicantes. Mais uma vez pesou a balança. O elemento preconceito, justamente pela erva ter sido usada, as primeiras ocorrências por escravos, índios e pessoas consideradas de classe baixa entre as sociedades. Então, a partir de 1930, o Brasil foi se tornando cada vez mais severo no cultivo e no uso da maconha. Tanto que a lei do consumo foi proibindo qualquer produto de origem canábica no país. Então é por isso que nos anos 30 lá faziam aquelas propagandas, né? Colocando produtos à base da maconha, mostrando que isso queria dizer que são criminosos e etc, né? Mostrando aí que quem utiliza a maconha faz mal à saúde, que é proibida no país, e deixa que quem usa é marginal. Basicamente é isso, certo? Além disso, com o processo de urbanização de muitas cidades brasileiras e estrangeiras, eram vistos como fonte de problemas sanitários,
Instituições específicas dentro do governo foram criadas a fim de resolver esse tipo de situação. Tem como monitorar controle e cobrir qualquer prática considerada fora da lei, entre elas o cultivo e o uso da erva. Tudo que fosse prática de origem africana ou indígena também entrou na proibição, um movimento iniciado nos anos 60. Um movimento esse que quase conseguiu fazer com que as drogas fossem aceitas, principalmente maconha. Os hippies, eles vieram com ideias de liberdade, inclusive em relação ao sexo. Todavia, com o abuso dos seus próprios ideais, eles acabaram sendo taxados como libertários, libertinários e não como libertadores. Tá, então hoje o uso da maconha continua sendo proibido no Brasil. Mesmo aos poucos, né, o conhecimento chega à população. As leis brasileiras não permitem o uso recreativo, como já é permitido em países como Estados Unidos, Canadá, Holanda, Portugal, Inglaterra e outros países desenvolvidos. Aqui, por enquanto, a lei ficou mais branda em relação aos usuários. Portar e usar ainda é crime e pode levar a pessoa à delegacia. Ela será registrada como usuário e tudo mais. Porém, alguma coisa mudou, né? Por conta da permissão da CBD Cannabis, sei lá como que fala esse nome, gente. Cannabidiol, acho que é isso. Cannabidiol. Isso, né, Luísa? Cannabidiol. É isso, né? CBD Cannabidiol, é isso? Cannabidiol. Ah, Cannabidiol? É. Mas beleza, é isso daí que ela falou. Que é a substância que é extraída, tá, gente? Da cannabis para fins terapêuticos, tá bom? Gente, o assunto ainda gera muita polêmica, principalmente entre as pessoas que estudam e discutem a lei. O assunto ainda gera muito tabu e vai gerar enquanto as notícias e propagandas ruins forem espalhadas sobre determinado assunto. Galerinha, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve aqui embaixo, dá essa força pra gente, ativa o sininho de notificações, comenta aqui embaixo quais outros temas de vídeo vocês querem que a gente traga aqui no Consultoria. Sigam a gente lá nas outras redes sociais, a gente tá trazendo conteúdo diário pra vocês. E é isso, família, um beijão.